Espírito Santo, não tem ninguém mais precioso do que o Senhor nessa manhã. Jesus é exaltado aqui, o nome de Jesus é exaltado aqui. Jesus é o Filho de Deus, exaltado sobre tudo e sobre todos. Oh Pai, eu levanto agora o Teu nome nesse lugar e eu digo: Jesus, alcança os corações. Aqueles que precisam de um toque, aqueles que precisam, Senhor, da Tua presença, aqueles que precisam de uma resposta hoje, aqueles que vieram aqui, Senhor, precisando ser preenchidos pelo Teu Espírito, eu te peço em nome de Jesus, fala com a Tua igreja nessa manhã, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu Espírito e nos dê o Espírito de revelação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês em cima desse tema: a igreja é de Cristo. E o Senhor me pediu uma abordagem específica sobre isso. E eu estava desenvolvendo, colocando no papel. Eu desenvolvo na cabeça primeiro, então eu vejo os pontos aqui dentro. Aí dos pontos eu preciso de uma base, de um versículo. Pego aquele versículo e vou destrinchando, que a gente chama muitas vezes de exegese, né? Não é Géser não, tá? O nome do amigo nosso, exegese. O estudo minucioso da palavra, a gente tenta pegar e poder trazer uma abordagem mais ampla. Então estava construindo, e o Senhor de madrugada me deu o fechamento. Acordei mais cedo e Ele estava bombardeando a minha mente. Então eu quero conversar com você como uma reflexão. E a razão pela qual eu vou te colocar isso como uma reflexão hoje de manhã é porque assim é o Evangelho. E essa mensagem é sobre Jesus, e essa mensagem é sobre nós. Nós somos a igreja do Cordeiro, nós somos a noiva do Cordeiro. E eu quero começar abordando Mateus 16, capítulo 16. Algumas coisas acontecem nesse contexto. E esse contexto vai trazer para nós alguns pontos que são fundamentais sobre a igreja de Cristo. Por que que essa igreja está na terra? Por que que Jesus se entregou por essa igreja? E por que que Jesus resolveu enviar o Espírito Santo para ajudar essa igreja a permanecer fiel até o dia final? Por que que Jesus fez uma promessa de que Ele de fato vai voltar para buscar essa igreja? Então note, a igreja tem um papel fundamental na vida de Jesus. A igreja não é qualquer coisa, a igreja é preciosa, e Ele a tem, no sentido figurativo, que nós entendemos bem, como noiva. O papel da noiva é um papel fundamental. Ela não só é cortejada, mas ela é desejada. Ela é ansiada e ela é preparada para as bodas ou para o casamento. E esse é o sentido, ou a figura que Jesus expressa. Tamanho é o valor da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é de um pastor. A igreja não é de um bispo. A igreja não é de um apóstolo. A igreja não é de um líder. A igreja não é de um financiador. A igreja é de Cristo. E por ela ser de Cristo, Ele tem todo um jeito de conduzi-la. Por ela ser de Cristo, ela não começa no meu planejamento pessoal, mas o meu planejamento pessoal precisa começar nele, precisa ouvir o coração dele para ver o que ele pensa sobre a igreja. E em Mateus 16, nós vemos Jesus falando com os discípulos e explicando para os discípulos sobre o conceito verdadeiro do que é a igreja e como a igreja se manifesta. Embora ele não vai falar especificamente do nome igreja aqui, mas eu quero te fazer entender comigo. Eu não vou ler todos os versículos. Começando no versículo 1, a palavra diz: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal. Quem estava se aproximando de Jesus nesse momento? Dois grupos de pessoas. Quais eram os grupos de pessoas? Fariseus e saduceus. Quem eram esses homens? Quem eram esses grupos? O primeiro grupo, fariseus, eles se consideravam os detentores da lei. E podem ser considerados como um grupo não apenas religioso, mas um religioso / político também. Os fariseus, de maneira específica,
Eles criam nessa revelação, sim, que Deus falou acerca dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, que Moisés, então, ele é um interlocutor, e aí Moisés fala sobre as leis, e dentro desses 5 primeiros livros, os fariseus se apoiavam na lei, nos mandamentos. Eles diziam, Deus falou isso, Deus ensinou isso. Então eles eram detentores do que a gente chama da Torá, mas eles faziam isso de uma forma muito peculiar. Eles não tinham relacionamento necessariamente com Deus, eles tinham relacionamento com a lei. Eles não tinham intimidade com Deus, mas eles tinham intimidade com aquilo que Moisés escreveu. Um outro grupo se aproxima, são os saduceus. E os fariseus não tinham muita convivência com os saduceus, porque eles pensavam diferentes. Enquanto os fariseus tentavam guardar todo o Pentateuco, e eles diziam que aquilo ali era puro para eles, sem nenhum tipo de mistura, isso é, não tinha nada dos gregos, não tinha nada dos romanos, não tinha nada de ninguém, era só a questão dos judeus, o que Deus tinha confiado para os judeus. Os saduceus, também um grupo extremamente político, articulado na época, estava muito voltado a governar, a poder, a status. Eles entram no cenário acreditando a mesma coisa, mas ampliando um pouquinho, abrindo para o pensamento grego, abrindo para as maneiras como outros povos lidavam ou compreendiam. Então era algo mais misturado, mas não deixavam de ser religiosos. Os saduceus eram considerados seita, porque eles adulteravam alguns conceitos ou valores fundamentais da palavra. Os fariseus eram considerados religiosos, porque guardavam bem a palavra, isso é, a letra, a lei. Nesse ponto, os fariseus e saduceus se aproximam de Jesus, e ele vem para colocar Jesus à prova. O que é colocar à prova? Teste. Eles vieram testar Jesus. Eles vieram ver se Jesus era Jesus mesmo. Eles queriam saber se aquele homem que estava ali, de fato era quem dizia que era. E eles pedem de Jesus um sinal. O sinal que eles estavam pedindo era um sinal glorioso, como eles conheciam no Pentateuco. Durante a trajetória do povo hebreu, é uma coluna de fumaça, é uma coluna de fumaça, é uma nuvem que está cobrindo eles, é uma sarça ardendo, isso é uma árvore pegando fogo. É milagres que eles queriam ver sinais. Jesus poderia ter pego aquela oportunidade e ter dito para eles, olha, se vocês querem ver agora quem manda aqui, quem é o bambambam, quem é o chefão, eu vou mostrar para vocês. Jesus estalaria os dedos e milagres aconteceriam. Mas o texto continua no versículo 2, e ele respondeu, Jesus respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Esse tipo de linguagem de Jesus não era qualquer pessoa que sabia. Você tinha que ser estudioso, porque agora ele está falando sobre discernir aquilo que esses homens diziam que acreditavam. Eles estão dizendo, nós acreditamos na lei de Moisés. E Jesus está dizendo para eles, se vocês acreditassem na lei de Moisés, se vocês conhecessem a palavra, vocês saberiam quem eu sou. Porque a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela não fala de A, de B ou C, ela fala de Jesus, crucificado e ressuscitado, e hoje glorificado com o Pai nos céus. Então Jesus, como era extremamente inteligente, ele joga com o próprio pensamento farisaico, com o próprio pensamento dos saduceus, e Jesus demonstra uma lição para eles, dizendo, vocês conseguem discernir o que é natural,
mas vocês não têm discernimento espiritual. Vocês não sabem entender os tempos, que esse é o tempo do Messias, e que o Messias não vai vir como vocês querem, mas o Messias vai vir conforme o Pai planejou desde a fundação do mundo. Olha o próximo versículo que ele diz, 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. O que Jesus compara, ou ao que Jesus compara os saduceus e os fariseus que vieram testá-lo? Em uma geração o quê? Perversa e adúltera. Define para mim perversão e adultério, ou perverso e adúltero. Define para mim. Perverso, mal além dos limites, destruidores, sanguinários, mal intencionados, sempre tentando fazer algo para tirar proveito do outro. Pessoas perversas, elas podem se beneficiar enquanto o outro está morrendo por aquele benefício. E Jesus fala para esses homens dizendo o seguinte: vocês são uma geração perversa. Espera aí, ele está falando com os caras que ensinavam sobre a lei naquela época. E Jesus está chamando esses homens de perversos, de malignos, de mal intencionados, que queriam se beneficiar de algo colocando peso nos outros. Mas ele também chamam de adúlteros. Adúlteros, definição: o que seria o adultério? O que é o adúltero? O que é infiel, o que quebra a aliança, o que é infiel à aliança. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês não só são perversos, mas vocês dizem que se relacionam comigo e vocês estão se relacionando com outras coisas. Vocês se relacionam comigo, mas vocês têm outros tipos de pensamentos, isso é, vocês têm outras fontes filosóficas de pensamento que vocês tentam agregar ao Evangelho. E isso em si é um alerta, porque nos últimos dias nós vamos viver momentos onde pessoas trarão conceitos humanos para tentar definir Deus, e Deus não precisa de conceitos humanos ou filosóficos para ser definido. Não é pelo que eu falo, não é pelo que está escrito apenas, é pela revelação. Nós vamos entender isso hoje, é pela revelação. E o Senhor está dizendo para nós, então eles estão cegos, pedindo um sinal, mas eles são perversos e adúlteros. E aí diz assim, Jesus dizendo para ele: mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de quem? De Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Note que em todo esse contexto, quem estava com Jesus eram os discípulos. E Jesus usava tudo que era de oportunidade para ensinar os discípulos. Hoje de manhã você está sendo ensinado com a mesma dimensão do cenário e do contexto do que Jesus estava ensinando os discípulos. Se esse contexto foi importante para os discípulos aprenderem, é importante para que nós, a igreja do século 21, a comunidade bíblica Logos, também aprenda o que o Senhor está nos ensinando hoje de manhã. Qual foi a lição que Jesus estava dizendo para eles? Vocês perversos e adúlteros querem um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Veja, os fariseus e os saduceus queriam milagres, queriam a mão de Deus. Milagre não salva ninguém, sinais não salvam ninguém. A grande preocupação aqui é se nós nos tornarmos uma igreja de querer ir atrás dos sinais. Os sinais vão nos seguir porque nós cremos. Onde nós chegarmos, Deus vai curar, Deus vai tirar pessoas que estão nas drogas, Deus vai libertar pessoas. Mas os sinais não é a ênfase do ministério de Jesus. Nós precisamos ter sinais acontecendo dentro da igreja de novo, mas os sinais não podem ser usados para atestar quem nós somos. Se você é usado em cura, se você é usado em palavra de sabedoria, se você é usado em qualquer tipo de dom, isso fala sobre Jesus e não sobre você. É a graça de Jesus sobre você.
É a misericórdia de Jesus sobre você. É Deus usando você para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas. E é por isso que ele diz: nenhum sinal vai ser dado. Porque ele estava dizendo: se vocês querem me testar e vocês querem ver quem eu sou, eu não me baseio em fazer para ser. Eu sou e não preciso provar nada para ser ninguém. E para mim isso aqui já é pesado no bom sentido o suficiente. Porque aqui nasce um processo de revelação sobre a igreja para os discípulos. A igreja não é um palco para projetar nome de pessoas. A igreja não é um lugar onde eu tenho que ter uma oportunidade para ser alguém. A igreja é um lugar da revelação de quem Jesus é e da expressão do coração de Jesus, que a gente vai ver mais à frente. Qual era o sinal? Qual foi o sinal de Jonas? Jonas ficou quantos dias na barriga da baleia? Diz o Silas que é baleia, então eu estou usando a palavra dele, que ele falou da outra vez aqui. Não foi você? Você mudou de novo. Você falou grande peixe. Quem foi que falou baleia pregando aqui? Não, nessas horas ninguém fala. Mas enfim, foi você, Lucas? Quantos dias Jonas foi engolido pelo grande peixe? 3 dias. Por isso que Jesus estava dizendo: o sinal que eu dou para vocês já aconteceu. E o sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas. E aí ele estava revelando quem ele era, não baseado nas suas obras. Escute, aqui Jesus estava revelando quem ele era, não baseado em sinais, em prodígios ou em maravilhas, mas baseado em assumir a sua missão, assumir a sua cruz, dizer: deixa eu mostrar quem eu sou, eu estou disposto a dar a minha vida por aqueles que vão me trair. Eu estou caminhando para a cruz, e eu vou morrer, e o seu sangue estará naquela cruz, e se você se arrepender, você será salvo. Jesus estava dizendo para eles: eu não preciso mostrar poder, eu preciso fazer o que eu vim fazer nessa terra. Por isso ele diz: o único sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. E ele estava profetizando ou declarando a sua própria morte aqui e a ressurreição. Então ele disse: Jesus se retirou. Quando Jesus se retira, os discípulos se juntam. E Jesus resolve diluir aquele acontecimento. Antes dele diluir o acontecimento seguinte, eu quero relembrar a você 2 coisas sobre esse primeiro bloco. Saduceus e fariseus, eles estão mais dentro do contexto igreja do que do contexto mundo. Você não encontra fariseus no mundo. Você não vai encontrar saduceus no mundo. Fariseus e saduceus estão dentro da igreja. São pessoas que usam da letra, são detentores da letra. Isso é: eu sou a pessoa que detenho a letra, eu acredito na revelação. E você só acredita, mas não tem frutos na sua vida. Você não usa aquilo para salvar, você não usa aquilo para glorificar Jesus. A maioria dos religiosos, que são religiosos políticos, não estão no mundo, estão no nosso meio. Qual é o problema de ter essas pessoas no nosso meio? Eu acho que agora é a parte mais importante para a gente entender que saduceus e fariseus, eles nascem a partir do ego do ser humano. E é por isso que Jesus deixou claro para eles: eu não vou mostrar sinais para vocês para dizer que eu sou alguém. Quem quiser ser alguém, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus, seja um verdadeiro discípulo. Jesus estava ensinando que o que estava para vir lá na frente não era sobre obras simplesmente. Obras têm que ser um reflexo. Olha só o próximo versículo. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Meu irmão, já tinha passado o tempo, ele estava indo do barco fazer uma missão do outro lado do mar. E Jesus puxa de novo o tema saduceus e o tema fariseus. Porque esses homens eram homens de conceitos, eles ensinavam a palavra, só que eles não ensinavam a palavra pelo Espírito.
glorificando o Messias. Eles ensinavam a palavra para mostrar quem eles eram, glorificando a si próprio. E como eles esqueceram o pão, Jesus pega um trocadilho, fala de pão e fala sobre fermento. E disse: vocês estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos começaram a discutir entre si: rapaz do céu, quem foi que esqueceu o pão? Era para ter trazido 10 pacotes de pães franceses aqui, ninguém trouxe o pão francês. O mestre está falando de fermento para poder dar uma agulhada na gente. Jesus não usa indireta, Jesus é direto. Só que ele estava usando o contexto para ensinar os discípulos sobre algo. E aí ele diz assim, ó: percebendo a discussão, versículo 8, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre o pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Olha só que interessante. Jesus falou: vocês acham mesmo que eu estou falando de sinais, de provisão sobrenatural? Vocês são lesos, Vocês estão esquecidos que lá atrás eu fiz um grande milagre e que eu poderia fazer de novo? Não é sobre fazer milagres, eu quero mostrar algo para vocês aqui. E aí Jesus fala para eles com mais clareza: não, nem dos 7 pães eu estou falando, no versículo 10. Vocês não estão lembrando dos 7 pães para os 4.000? Quantos cestos recolheram? Versículo 11: como é que vocês não entendem que não eram de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Espera aí, agora não só está falando dos fariseus e dos saduceus, ele está falando sobre o fermento. Define fermento para mim. Quem aqui faz pão? Agi, Sandra. Quem mais faz pão? Você, Hipólito. Hipólito faz coisas que a gente não sabe, né? Conserta, constrói, enfim. Gi, você que está lá no ramo, o que o fermento faz com a massa? Ele faz com que a massa inche, levede, cresça, aumente de tamanho. O que Jesus estava dizendo é: cuidado com esses conceitos, que são conceitos religiosos, e que são conceitos que não vêm da palavra necessariamente, que o homem começa a colocar usos e costumes, as suas próprias maneiras, e ele diz: cuidado com isso, porque o fermento do fariseu vai inchar em vocês. Isso é, vocês vão passar a ter o mesmo comportamento que eles, a mesma soberba que eles, o mesmo orgulho que eles. Eu quero mostrar para os amados o seguinte: Jesus estava deixando claro que a religiosidade não leva ninguém para o céu, e que a religiosidade é um veneno, e é um veneno mortal. Então eu vou definir religiosidade para você. Na minha concepção, religiosidade é a tentativa do homem de alcançar Deus pela força do próprio braço. Religiosidade, a tentativa do próprio homem chegar até Deus, não pela graça, não por Jesus, mas pela força do próprio braço. Então deixa eu trazer um conceito farisaico para os nossos dias. Irmão, se você jejuar 70 dias e 70 noites, e subir no monte e voltar de cabeça para baixo, rolando no monte, com 2 pedras na boca, e chegar lá embaixo, colocar 5 caroços de milho, e se ajoelhar em cima do caroço de milho, então a unção vai vir sobre você. Conceito religioso: tentar fazer a gente alcançar a Deus fora da graça, fora de Jesus. Você pode fazer o sacrifício que for, você pode fazer o sinal que for, não é pelo seu sinal e não é pelo seu sacrifício. O sacrifício é secundário, porque a vida cristã ela precisa ser uma vida sacrificial, mas eu não o alcanço pelo sacrifício, eu o alcanço pelo relacionamento. Tiago falou hoje de manhã: eu alcanço pela obediência. Eu o alcanço porque eu o amo, eu o alcanço porque eu tenho relacionamento com Ele. Na minha fraqueza, tem alguém aqui que nessa última semana, vou colocar, nos últimos 5 dias pode dizer assim: pastor do céu,
Se fosse por causa de santidade, eu estaria com a asa agora voando. Tem alguém aqui que pode dizer: essa semana Deus nem precisou mandar nenhuma gota de graça, porque aqui o negócio estava em dia? Tem alguém? Levanta a mão. Pode levantar. Todos nós carecemos da graça. Os fariseus não dependiam da graça. Então eles se levantavam nas praças e diziam: nós que lavamos as nossas mãos e damos as nossas ofertas, nós a quem Deus ouve, nós. Eles faziam isso, eles tinham que gritar para poder as pessoas dizerem: uau, esses caras são santos. E Jesus estava dizendo para os discípulos: tenham cuidado com a religiosidade. Meus irmãos, eu quero ser mais prático com vocês. A religiosidade não está lá fora, a religiosidade está aqui dentro. Religiosidade pode ser qualquer tipo de formato ou protocolo que a gente faça e desenvolva para dizer: olha, está vendo por que Deus veio? Porque eu fiz isso. Deus vai vir quando Ele decide vir. A minha resposta em obediência, que a gente está falando sobre isso, ela é fundamental, mas nunca vai ser pela nossa obra, porque se for pela força do meu braço, eu não dependo de Deus. É por isso que você vai ver quando os milagres acontecem, que Deus é glorificado. Porque quando o milagre acontece, rapaz, eu queria ter feito aquilo, mas eu não consegui. Deus teve que fazer. É por isso que quando Deus faz o milagre, a igreja olha e fala: rapaz, Deus é grande demais. O Senhor está falando conosco aqui que o fermento do fariseu gera um crescimento no nosso ego, um crescimento no nosso orgulho. E Jesus estava dizendo: eu sou anti isso, eu sou o oposto disso. Eu não preciso estar mostrando obras, eu só quero mostrar para vocês que eu tenho uma missão e uma causa. Nós não precisamos, de maneira alguma, tentar chegar até Deus comprando acesso a Ele. O seu dízimo não compra acesso a Deus, mas a sua obediência ao dízimo, sim, prospera você ainda mais. A sua carga horária de oração não é o que te faz alguém aceitável diante de Deus, mas porque você reconhece que sem Ele você não vive, então você ora para ter intimidade com Ele. Isso faz com que você possa ter mais da presença de Deus com você. Tenhamos cuidado do fermento do fariseu. Talvez a parte mais difícil agora para a gente ouvir é que o fariseu e o saduceu, ele não nasce fora, ele nasce dentro de nós. Quando a gente é religioso comparado ao outro, comparando o outro com a nossa trajetória. Eu não posso te comparar com a minha trajetória. Você não passou o que eu passei. Não foi pedido de você o que foi pedido de mim. Você não fez os compromissos que eu fiz com Deus, então eu não posso medir você pela minha régua. Nem você pode medir a sua trajetória com a minha história. Nem você pode comparar a sua vida com a minha vida. Porque toda hora que eu me coloco no lugar de apontar o dedo, eu já estou me tornando um fariseu e um saduceu. E onde que leveda essa massa? Onde que essa massa incha? Onde que o orgulho e a soberba surge? Quando eu me levanto e eu começo a difundir conceitos e dizer: rapaz, aquele cara não é um bom pastor. Porque se ele fosse um bom pastor, ele faria isso. Porque se eu tivesse o título, deixa eu mostrar para vocês um detalhe. Aquele cara ali não é um bom marido. Rapaz, quando eu vejo ele andando, a mulher dele lá atrás e ele na frente, ele não pega a criança, ele não faz isso. Existem vários pontos que a gente gostaria de fazer diferente, que a gente gostaria de corrigir. Mas Jesus tem uma maneira de lidar com a igreja, de tratar a igreja. E a maneira que ele faz não é o caminho do fariseu e do saduceu. Não é o caminho de apontar dizendo: vem, faz isso aí. É o caminho de dizer: vem cá, deixa eu ajudar, vem aqui, eu estou colocando a mão na massa, eu estou fazendo junto. O fariseu não nasce lá fora, o fariseu nasce aqui. E ele nasce de uma maneira sutil, ele vai surgindo aos poucos, e ele vai contaminando a massa. Quantas pessoas se desviam da igreja porque ela ouviu coisas que não deveriam ouvir? Ela foi exposta a situações que não tinha nada a ver, ao invés da gente tratar coisas diretamente. Por que eu estou falando isso? Jesus estava falando para os discípulos: farisaísmo e os saduceus, eles vão trazer orgulho e vão trazer soberba.
E a gente tem que ter cuidado para dizer, tem que ter cuidado para que a gente não seja os religiosos da não religiosidade. Vou explicar. Se entrar alguém de terno e gravata aqui, alguns podem dizer, misericórdia, o cara está na lei, o cara é religioso demais. Religioso é aquele que tenta medir o outro pela própria régua e não pela graça. Porque se essa é a revelação que o cara teve, e se ele está agradando a Deus assim, deixa ele andar de terno e gravata. Ele não é religioso pelo terno e a gravata. Da mesma maneira que eu não posso dizer assim, o Lucas não é religioso porque ele tem um monte de tatuagem. Então ele não é religioso, o cara é livre. Mas o Lucas pode ser religioso se ele simplesmente olhar para todo mundo e dizer assim, cara, você não tem tatuagem ainda? Para com isso, cara. Daqui a 20 anos toda a nossa geração vai tatuar, só você não tem. Isso é religiosidade. Quando eu tento enquadrar o outro dentro de um padrão meu e não de Cristo. Os fariseus e os saduceus queriam enquadrar as pessoas dentro do conceito deles. Finalizando esse ponto, cuidado para a gente não ser mais fariseus e saduceus do que ser discípulos de Jesus. Jesus não vai colocar um peso sobre os seus ombros, Ele vai trazer revelação e vai te ajudar a obedecê-lo. Os fariseus querem te forçar a ser o padrão deles. Ninguém tem que ser o padrão do outro, nós temos que ser o padrão da palavra, o que é mais pesado, porque todos nós aqui, líderes, liderados, crianças, adultos, precisamos andar na visão de Cristo, porque nós somos a igreja. Vou deixar esse ponto aqui para ir finalizando e vou passar à frente. Nessa conversa que eles estavam tendo sobre o fermento dos fariseus, Jesus chama os discípulos a uma compreensão. No versículo 13, Jesus, chegando à região de Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa pergunta agora era para trazer aos discípulos uma dissociação, uma separação do conceito religiosidade e o conceito cristianismo. Não estava sendo levantado um cristianismo, mas aqui sim um estilo de vida. Então Jesus estava dizendo: quem o povo diz que eu sou? Uns vão dizer que você é João Batista, vão dizer que você é Jeremias, vão dizer que você é Elias, outros vão até dizer que você é filho das trevas. É importante para Jesus ouvir o que as pessoas pensam? Era importante como feedback. Mas o mais importante para Jesus era: e vocês? Versículo 15, perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro foi o primeiro. Simão, ele era mais sanguíneo, era o cara impulsivo. Ele já tinha uma palavra na ponta da língua. Não importasse o que Jesus perguntasse, ele já ia falando, já falava. Só que o que acontece aqui nesse momento é que ele não tinha a palavra certa para falar de si mesmo. E quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: eu te digo, Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela ou contra ela. Aqui existe uma revelação de Jesus. Primeiro ele diz: não foi carne quem revelou a você. Tipo, você não pode ser de maneira alguma, de maneira natural, alguém que vai reconhecer Jesus, a menos que venha pela revelação, principalmente naquela época. Então quando Pedro fala, ele diz assim: o que você sabe, o que você falou, veio pelo Espírito de Deus. O que é que Deus queria, o que é que Jesus queria ensinar para ele? Talvez o ponto fundamental: revelação. Os 5 primeiros livros da Bíblia eram a base dos saduceus e fariseus. Mas o que Jesus estava construindo para os seus discípulos, a base era o Espírito Santo. O Espírito Santo não é aquele que, deu na minha cabeça, o Espírito Santo falou, eu vou fazer. Eu senti no meu coração. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo anda debaixo de princípio. Ele sempre vai nos guiar a palavra. Então não é só porque eu pensei que é, não é só porque eu senti que é. Quem que ele estava falando aqui? Os
que são guiados pelo Espírito. Os discípulos, eles têm uma revelação, é uma revelação que vem de Deus. E por que eu estou dizendo, ou dando ênfase a essa palavra revelação? Porque agora Jesus fala para Pedro, dizendo: porque você teve a revelação, eu quero te ajudar agora a ter uma revelação sobre você também. Você é Pedro. No grego, Petros, que é pedra pequena. E aí Jesus diz: e sobre essa pedra, Petras, no grego também, edificarei a minha igreja. Aqui tem uma certa controvérsia. Algumas pessoas dizem: não, isso aqui não era sobre Pedro, porque senão iria colocar Pedro como o fundamento da igreja. Eu não creio que Pedro seja o fundamento da igreja. Mas aqui o Senhor estava dizendo: você recebeu a revelação, e eu vou edificar a minha igreja sobre essa revelação. Portanto, todas as vezes que alguém recebe a revelação de quem Jesus é, ela recebe a responsabilidade de estabelecer a igreja de Cristo. Quando eu me chamo por cristão, eu estou recebendo a responsabilidade de dizer: olha o que é um cristão. Com toda a graça de Deus e misericórdia que a gente precisa, nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos ser diferentes dos saduceus. Por exemplo, eu vou usar o Lucas de novo, com relação à tatuagem. Cara, eu não tenho tatuagem, já falei para ele: você vai se arrepender lá no final, que vai ficando velho, vai se juntar tudo, daqui a pouco ele vai estar só com um bracelete aqui, que vai cair tudo para cá. Diz que não, vai ter que fazer musculação. Mas olha, vamos pensar sobre isso. A revelação que a gente recebe não é baseado em usos e costumes. Porque antigamente, se o Lucas entrasse numa igreja, até algumas igrejas que eu levo ele, eu digo: vai de manga comprida, até as pessoas conhecerem você, e depois que você tirar a manga comprida, ninguém vai te rejeitar, porque conheceu. Mas até uma década atrás, ninguém andava numa igreja, chegasse assim, com tatuagem, ou entrasse com uma camisa mais informal, ou uma bermuda numa igreja, você era excomungado. Por quê? Porque o nosso conceito se baseia muito naquilo que a gente tem de padrão pessoal. E qual é o padrão que Jesus está dizendo aqui? Quando você tem a revelação, você estabelece a igreja. Não é o seu costume, não é o seu estilo de vida, é o estilo de vida da igreja. Então o mundo não é diferenciado de nós lá fora, porque eu não tenho tatuagem e o mundo tem tatuagem, porque eu não uso boné e o mundo usa boné. Não, isso não quer dizer nada. Quer dizer diferenciamento de gerações. O mundo vai saber que eu sou filho de Deus e que eu estou carregando a unção de Cristo, porque eu ando e faço as obras de Cristo, mas porque eu ando e amo como Cristo, eu falo como Cristo fala, eu ajo diferente do como o mundo age. Mais uma vez, com toda a misericórdia e graça que nós precisamos, porque não somos perfeitos. Mas nós precisamos agora entender que a igreja, ela não começou a ser fundamentada em cima de usos e costumes, ou em cima dos sinais e prodígios. A igreja foi fundamentada na revelação de quem Cristo é. E quem Cristo é? Ele é o Filho de Deus. Foi isso que Pedro falou. Mas o que significa Jesus ser o Filho de Deus? O interessante é que muitos de nós podemos estar sentados aqui, falando isso, e ainda não recebemos a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. E é por isso que a gente não valoriza a igreja como Cristo valoriza a igreja, porque não nos desceu a revelação de que esse Cristo é o Filho de Deus. Pastor, mas eu sei que Ele é o Filho de Deus. Deixa eu te explicar. Por que Ele é o Filho de Deus? Porque Deus o fez filho. Jesus abriu mão da sua glória e da sua divindade. Filipenses 2, Ele veio para a terra. Ele não veio para cá com poderes sobrenaturais. Ele não veio para cá com uma unção extra. Ele veio como homem, Ele se tornou como eu e você. E sabe por que Ele fez isso? Porque Cristo significa o ungido. Ele não era ungido como Cristo, Ele era ungido como filho. Ele abriu mão de estar no cargo ou na posição de filho, para assumir a função de Cristo. Função não, o papel de Cristo. O que é que eu quero dizer para você? Cristo, para ser ungido, precisa assumir a missão.
Ele assumiu a missão. Que missão? Salvar o mundo. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Todos aqueles que Deus criou, que não foi da vontade do homem, mas foi da vontade dele. Primos, parentes, amigos distantes, pessoas desconhecidas, o mundo muçulmano, a igreja perseguida. Cristo veio para morrer pelos piores e pelos melhores. Cristo veio dar a sua própria vida. E por que ele foi ungido como Cristo? Porque ele mesmo fala em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu. A unção sobre Cristo para se tornar o noivo da igreja, a unção sobre Cristo para se tornar o dono da igreja, veio quando ele deu a sua vida pela igreja. Veio quando ele assumiu o seu papel e a sua responsabilidade com relação à igreja. Eu não posso chamar alguém de noivo de alguém, porque ele mandou uma carta dizendo: um dia eu vou casar com você. A pessoa só se torna noivo ou casado quando ela assume um compromisso, e ela pega a pessoa, e ela faz uma vida só com a pessoa, ela assume as responsabilidades. Existem muitos nos nossos dias, fariseus ou saduceus, que falam da igreja, falam sobre a igreja, falam para a igreja, mas eles nunca entenderam que a unção de falar para a igreja, de direcionar a igreja, de discipular a igreja, de corrigir, que é todos nós, ela não vem para nos fazer alguém especial na frente da igreja. Ela vem para que a gente dê a vida pela igreja. Ela vem para que a gente sirva a igreja. Ela vem para que a gente levante a igreja. Cristo estava dizendo: Pedro, você agora é uma pequena pedra, e eu sou a pedra. Você recebeu a revelação. A pedra que a igreja vai se levantar vai estar fundamentada em mim. E você, Pedro, pequena pedra, quando você estiver em mim, você vai ser ungido como eu fui ungido. Os discípulos, lá na frente, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram revestidos com poder. Mas a igreja não começou naquele cenáculo onde tinha 120 pessoas, naquela casa. Sabe onde a igreja começou? Quando eles tiveram que sair daquela casa e de casa em casa se reunir. Eles juntavam pessoas, eles amavam pessoas, eles incluíam pessoas nas suas vidas, e eles começaram a ensinar as pessoas como servir a Jesus, como ser de fato igreja. A igreja não é uma reunião de domingo. A igreja é pessoas que abriram mão da sua própria vida e assumiram a revelação: eu também sou uma pequena pedra, eu estou construindo um grande edifício, eu estou edificando, eu sou parte do projeto de Deus, eu tenho um pouquinho da unção desse Cristo, e através da minha vida eu vou ganhar outras pessoas, e outras pessoas serão alcançadas, transformadas e curadas. O que é que isso tem a ver conosco hoje de manhã? A igreja é de Cristo, a igreja não é minha. Eu posso ter estratégias e planos, isso são apenas meios para a gente avançar. Mas a igreja acontece quando alguém recebe a revelação dizendo: a igreja não é do pastor Paulo, a igreja também é minha. Portanto eu estou hoje pedindo: Senhor, me unge, porque eu reconheço que o Senhor é o Cristo ungido. Eu quero um pouco dessa unção para eu ser uma bênção para outros. A minha pergunta é: você está se especializando em ser um saduceu e um fariseu? Ou você está se especializando em ser uma pequena pedra, um discípulo que escolhe morrer para que outros vivam, que abre mão do seu tempo para dar um pouco do tempo do outro, que faz o que de repente o teu amigo não consegue fazer? Vem cá, passa para mim que eu vou fazer. A igreja, ela se move pelo corpo e não por indivíduos. Eu quero concluir trazendo para você esse conceito. Nós temos o que chamamos de microigreja. As nossas microigrejas vão começar um novo ciclo agora por 6 semanas. E nessas próximas 6 semanas, nós vamos estar mergulhando num tema: a missão do mestre é a missão do discípulo. Você pode vir todos os domingos e ser um ótimo crente, mas se você quiser ser um discípulo,
Você precisa se colocar à disposição do Cristo, para que Ele passe a unção dEle, o óleo dEle através de você, e você seja uma bênção para outras pessoas. Cada microigreja deve ter uma equipe que vai trabalhar juntos, não só para apacentar a microigreja, mas para expandir, para alcançar mais pessoas, para trazer mais pessoas. E na nossa concepção, não é só uma pessoa que vai cuidar de todo mundo, nós vamos ajudar uns aos outros. Porque quando nós fazemos parte da igreja, se mexer com a noiva está mexendo com a gente. Se mexer com um amigo meu está mexendo comigo. Se mexer com a minha mulher está mexendo comigo. Se mexer com meu filho está mexendo comigo. E Cristo está dizendo: eu estou lançando ou liberando unção sobre vocês, não só para ser igreja, mas para ser esse amigo do noivo. O amigo do noivo cuida da noiva, o amigo do noivo protege a noiva, e a noiva é a igreja. Nós temos que ter cuidado para que a gente não traga conceitos mundanos que não são bíblicos sobre o que a igreja deve ser. E a gente tem que ter cuidado para esses conceitos não serem mais fortes do que como a igreja deve viver, como que nós podemos servir uns aos outros. Talvez você vai sair daqui hoje e vai para casa, e o Senhor vai te dar a oportunidade de pelo menos enviar uma mensagem para alguém que você reconhece, que a pessoa de fato está precisando. Você pode chamar essa pessoa numa ligação, ou você pode marcar um horário e dizer assim: deixa eu te ouvir, conta para mim a tua história, deixa eu te ajudar. Talvez eu não consiga alcançar a pessoa que você vai conseguir alcançar. E é por isso que nós somos igreja, porque nós somos pequenas pedras, e através de cada um de nós, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado. Através de cada um de nós, as coisas vão acontecendo, e ninguém leva o crédito. Quem leva o crédito é o Cristo. Ele é o dono da igreja, porque Ele morreu por ela. Então nós vamos andar em cima do que Ele é, do que Ele fala sobre a igreja. E nessas 6 semanas nós vamos estar trabalhando pesado sobre esse tema. E não será uma pessoa ensinando durante 1 hora e você calado. Nós vamos pensar juntos, nós vamos desenvolver juntos. E se por acaso o seu líder de MI falar mais do que deve, procura ele no final e fala assim: poxa, o pastor falou lá na igreja que isso ia dar tempo para eu falar, você não deixou eu falar, falador. Conversa com ele, ajusta para a gente na próxima a gente conversar, para ter mais oportunidades. Por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos aprender o que é a igreja, à luz do que Cristo fala na palavra. Porque se nós quisermos ser fortes, nós não vamos ser fortes por causa do número, nós não vamos ser fortes por causa da nossa conta bancária, nós vamos ser fortes porque nós não precisamos de sinais para fazer o que nós podemos fazer através do amor. O Senhor está dizendo: mais importante para mim é o quanto você ama, do que os sinais que você manifesta. E eu tenho certeza que nós podemos hoje nos arrepender e dizer: Senhor, talvez eu tenha sido um saduceu, muito religioso. Talvez eu tenha sido um fariseu, muito religioso. Talvez eu tenha gerado muitas ideias maravilhosas. Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, mas eu mesmo nunca coloquei a minha mão na massa. Nós queremos dar oportunidade para você servir. Nós queremos que você cresça. Meu irmão, se você é um tipo de Pedro, eu oro que você tenha essa unção. Eu amo ver pessoas crescendo, voando. Eu não posso falar tudo, até por causa do tempo, mas o Senhor está fazendo tanta coisa maravilhosa, que nós vamos experimentar. Eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver você se tornando. Se você é um mestre, seja o melhor mestre. O que você precisa para crescer? O que Deus está só trazendo para a gente é: você já tem o dom, você já tem o Cristo. Quando você começar a fluir, servindo pessoas, você vai ter a unção. Cristo se tornou Cristo, dono da igreja, o Senhor da igreja, na cruz do Calvário. E nós vamos nos tornar quem nós somos quando nós estivermos na cruz, isso é, servindo e fazendo o nosso chamado acontecer. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo nessa manhã. Eu havia te falado que era uma reflexão, e de fato foi. Mas eu quero orar por nós hoje. Eu quero orar para que o Senhor aumente o seu amor sobre as nossas vidas, que Ele nos batize com o seu amor. Eu vou orar por 1 minuto e quero te dar a oportunidade, de novo. Talvez algumas pessoas não gostem muito disso. Pastor, de novo, vai mandar falar com alguém? Pois é, a gente fala com nossa esposa todo dia, com nosso esposo todo dia, tem que falar com nossos filhos também. A igreja é família, não é não, Susan?
A igreja é família, e a gente precisa aprender a conviver. Silas, você está sempre bem-humorado com a Josi? Mas tem que estar, né? Mesmo quando você não estava, enfim, na igreja é a mesma coisa. Somos membros uns dos outros, e a gente não vai para céus diferentes, nós vamos para o mesmo céu. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada e hoje eu peço, nos dê a revelação da tua palavra. Senhor, revele para nós quem de fato o Senhor é e quem de fato nós somos. Eu oro nesse exato momento que o Senhor arranque de nós todo o fermento do fariseu, ou seja, todo orgulho religioso. Senhor, tudo aquilo que a gente vem trazendo, às vezes de experiências traumáticas na nossa vida, e a gente esquece da leveza do Evangelho, da leveza do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo. Mas eu sei que tu estás cheio de unção, e assim como fostes batizado na unção que o Pai te deu, eu peço, escorra essa unção sobre a tua igreja hoje. Senhor, que hoje homens e mulheres se levantem aqui como referenciais na nossa cidade, que hoje homens e mulheres sejam ungidos e batizados, Senhor, com um novo amor, com compaixão pela igreja. Mas também eu te peço, arranca de nós essa ideia de que eu sou por causa do dom que eu tenho, de que eu tenho que fazer as coisas para então eu ser. Não, eu faço porque eu já sou e não para ser. Declara sobre nós hoje as tuas verdades, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós pedimos, Senhor, nos prepare para que a gente possa abraçar os centenas e os milhares que estarão vindo. Nos prepare, nos dê um coração, Deus, apacentador, nos dê um coração de pai e de mãe espiritual para poder a gente ajudar tantas pessoas. Deus, como aquele jovem que foi livrado do suicídio, talvez existam muitos ao nosso redor que a gente não parou para se atentar de que o Senhor deseja alcançar todos e que o Senhor deseja curar e restaurar. Então nos dê essa consciência, esse coração e essa compaixão, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Agora, a Bíblia diz para a gente ser praticantes e não ouvintes. Eu finalizei essa palavra falando sobre microigreja. Talvez você não seja muito adepto a estar em grupos pequenos, isso talvez porque você não tem tempo, ou porque você teve algum trauma no passado. Independente de como você se sinta, a igreja continua sendo igreja, e para ser igreja a gente precisa se reunir, precisa ter comunhão, e a Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa, e se reuniam no templo. Então que a gente possa sair um pouco da nossa zona de conforto ou de conflito, e que a gente possa ir para esse lugar. Você tem algo especial, e Jesus vai usar a sua experiência, a sua vida, para tocar outros. Nós não vamos sair daqui antes que você encontre 3 pessoas, e você abrace alguém, e você dê mais uma palavra, pessoas diferentes, tá? Porque já vi esposa aí recebendo 3 vezes o abraço do marido, vai receber agora 6 vezes, pessoas diferentes, por favor. Deus abençoe, e uma semana de vitória. Vai com Deus. Tchau, tchau, tchau.